assunto é transição energética, o Brasil tem algumas vantagens em relação a outros países. Um dos fatores importantes é a nossa produção de álcool voltada para a fabricação de combustível, que começou ainda nos anos 70 com o Proálcool, aquele programa inovador de incentivo ao setor. Nessas décadas, o maior entrave ao aumento do consumo de álcool para abastecer os carros foi o fato de que, na maior parte do tempo, do ponto de vista do custo, ainda vale mais a pena encher o tanque com gasolina. A possibilidade de uso do etanol voltou a ser discutida em 2023, quando o governo e a Associação das Montadoras, a Anfávia, avançaram no plano de retomada dos automóveis populares. O objetivo inicial era criar o carro verde, que seria movido apenas a etanol. O Brasil é um ator relevante na produção sucroalcooleira e de etanol. É responsável por aproximadamente 24% da produção mundial do biocombustível. Para falar da importância do álcool no cenário da transição energética, nesse terceiro e último programa sobre os combustíveis verdes, eu recebo aqui no Ponto de Vista o presidente da Única, Evandro Gussi. Trata-se da maior representante do setor de açúcar, etanol e bioenergia do Brasil. Muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Mariana. Um prazer enorme estar aqui na TV Câmara falando com você aqui no Ponto de Vista. Queria saber do senhor, de lá para cá, desde essa discussão entre governo e Anfávia, o que melhorou e o que não foi para frente? Olha, eu gosto de dizer que onde você tem as luzes do parlamento, você tem as luzes da liberdade e das melhores decisões. Desde esse momento do 23, o governo mandou uma medida provisória e depois um projeto de lei estabelecendo o programa de mobilidade verde. O Congresso, a começar pela Câmara e depois o Senado Federal, o Congresso fez um belo trabalho de discussão, de elaboração e foi sancionada a lei que instituiu o programa Mobilidade Verde. O que esse programa trouxe é que o Brasil passaria a ter a sua política de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento. Isso faz-se com abatimentos de tributos para que a indústria automobilística possa fazer os novos ciclos de investimentos dos seus novos modelos, nas novas tecnologias. E o que o Congresso e o governo construíram é que o maior ou menor incentivo à pesquisa e desenvolvimento vai se dar, entre outros critérios, mas de maneira especial, pelo nível de emissões de gases causadores de efeito estufa desses veículos. Então, veículos que, pela sua eficiência, no carro mesmo, e pelo tipo de energia que ela usa, por exemplo, a energia que vem do etanol, quanto mais baixa for a chamada pegada de carbono, ou seja, essas emissões desses gases causadores de efeito estufa, maior o incentivo do carro. Então a gente saiu de uma perspectiva de trabalhar uma rota ou outra rota tecnológica para chegar a um critério objetivo de julgamento. Olha, esse carro aqui é melhor para o meio ambiente ou esse carro aqui é pior para o meio ambiente? O carro que é melhor para o meio ambiente vai ter uma possibilidade, mais incentivos para poder ser desenvolvido no Brasil. E isso, qual o prazo disso? O Mover traz, como as políticas de pesquisa e desenvolvimento do setor automobilístico, traz algumas fases. Então, nós vamos ter aqui, em todo o próximo ciclo de desenvolvimento, todo o ciclo de investimentos da indústria automobilística vai ser guiado por esse instrumento, até que isso seja necessário. Mas nós temos aí um prazo de vários anos, porque os ciclos de investimento da indústria automotiva são ciclos relativamente longos, de 5, 6 anos, até que você tenha o desenvolvimento de um veículo, que ele possa ir para a rua, para que ele possa realmente ser adquirido e utilizado pelas pessoas. Agora, a grande notícia que o Brasil traz é que nós vamos ser o único país do mundo, somos hoje o único país do mundo, em que esses investimentos são atrelados àquilo que a gente chama de avaliação do ciclo de vida. Não adianta a gente pensar nas emissões só no escapamento do carro,
Porque imagina que você tem um veículo até elétrico, e nada contra as rotas elétricas, elas vão ter seu valor e elas estão contempladas também na mobilidade verde. Mas imagine que num outro país que não o Brasil, você tem lá um veículo que não tem escapamento, não tem nenhum tipo de emissão no carro. Mas a energia elétrica que ele usa vem de, por exemplo, a queima do carvão mineral 30, 40, 50 quilômetros numa termoelétrica. Ou seja, se eu medir só as emissões do veículo, que a gente chama de tanque à roda, ou seja, ali só dentro do carro, eu vou ter esse efeito mascarado, porque eu não vou estar contando as emissões da energia que está sendo gerada. Da produção da energia. Aqui no Brasil, não. O Mover e o Combustível do Futuro, esses dois programas governamentais aprovados pelo Congresso Nacional, eles fazem com que a gente tenha que avaliar o ciclo de vida. Num primeiro momento, no fundo lá da fonte de produção de energia até a utilização do veículo, que é o que a gente chama do poço à roda. Poço em referência mais antiga ao poço de petróleo, mas óbvio que a gente está falando aqui de todas as fontes energéticas. Então eu vou medir aquilo, quantos gramas de emissão, que tipo de emissão de CO2 eu tenho na produção da energia e depois quantos gramas, qual a pegada de carbono na utilização dessa energia pelo veículo. E num segundo momento, Mariana, a gente vai medir aquilo que a gente chama do berço ao túmulo, ou seja, desde o processo de fabricação do veículo, os seus componentes, seu processo industrial, a formação da energia, utilização da energia e depois o descarte ou até a reciclabilidade desses veículos. Então o Brasil sai muito na frente, graças a um trabalho do governo federal, com a reflexão do Congresso, a gente tem uma política de vanguarda no Brasil. Ótimo. Em relação a essa questão do uso ou não de gasolina ou álcool no carro, né? No Brasil, mesmo os donos do carro flex optam pela gasolina muitas vezes, né? Segundo um estudo divulgado pela consultoria Data Agro, o mês de janeiro terminou com apenas 30% dos motoristas tendo optado pelo etanol na hora de abastecer. O governo está fazendo alguma coisa ou este projeto do que o senhor falou, mexe com essa parte também? Olha que pergunta interessante. O Brasil desenvolveu há 20 anos atrás, praticamente, um pouco mais de 20 anos, o veículo Flex. Esse veículo único no mundo, agora a gente está tendo na Índia, outros países estão adotando esse modelo brasileiro. Esse carro capaz de usar tanto etanol quanto a gasolina. Primeiro dado importante, o brasileiro nesses mais de 20 anos, economizou mais de 110 bilhões, com B de bola, bilhões de reais. Só por esse direito de escolha. Imagine que a gente chega a um posto de combustível, como a uma cafeteria, escolhe o tipo de combustível que a gente quer usar. E o brasileiro economizou muito com isso. Ao lado desses 110 bilhões de reais... Porque em alguns momentos estava valendo a pena o álcool, né? Justamente. Se você não tivesse etanol, nesses 21 anos, o brasileiro teria gastado 110 bilhões de reais a mais. E, além do benefício socioeconômico para o consumidor, o etanol trouxe uma descarbonização de mais de 660 milhões de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Era isso que eu queria, essa contabilização. Essa a grande vantagem competitiva que o Brasil traz. Isso foi a história. E, de novo, aqui a minha reverência ao Congresso Nacional. Eu digo que na minha primeira vida profissional, eu me dediquei muito à vida acadêmica, sobretudo na ciência política, filosofia política e o direito constitucional. E ali eu aprendi o valor do parlamento. Eu sempre digo e repito, onde as luzes de um parlamento se apagam as da liberdade, se apagam as da democracia. Lá em 2022, o Congresso Nacional nasceu no Senado e depois a Câmara dos Deputados fechou esse pacote, aprovou a emenda constitucional 123. E nessa emenda constitucional, lá no capítulo do direito ambiental na Constituição, o Congresso Nacional diz o seguinte, olha, a tributação do biocombustível tem que ser melhor do que a tributação do combustível fóssil, por razões óbvias.
Mas isso não estava na Constituição. Isso já acontecia num estado ou outro, isso tinha um pouco de casuística na legislação, mas não estava na Constituição como um direito, como, na verdade, uma maneira de você concretizar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque a Constituição é de 88, né? Então, pois é, então nós tivemos uma grande... nisso naquela época. Uma Constituição que já traz o capítulo de direito ambiental lá em 88. Acho que a gente tem que fazer esse registro e dar importância. Mas o Congresso Nacional, no seu trabalho de atualização da Constituição, vai dizer, olha, um jeito da gente implementar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é justamente garantir um diferencial entre o tributo, vamos chamar assim, o imposto do combustível fóssil e do combustível verde, do combustível sustentável e renovável. Então nós entendemos que essa é mais uma grande entrega do Congresso Nacional à sociedade brasileira, porque quem vai ganhar com isso, no fundo, é o consumidor, essa geração e as próximas gerações. Então a gente acredita muito que sim, esse consumo tende a aumentar nos próximos anos por uma medida constitucional muito inteligente do nosso Congresso Nacional. O que o senhor fala para a gente sobre o etanol de segunda geração, que ainda está sendo desenvolvido, uma coisa mais lá para frente? Qual a vantagem que ele vai trazer em relação ao etanol que já existe? Olha, na verdade, ele compõe um mosaico lindo do que eu chamo de bioenergia brasileira. O Brasil é uma potência na captura de energia a partir dos nossos ativos biológicos. Se a gente pensar na cana, no milho, no fundo, são os painéis solares, digamos assim, mais eficientes que a história já conheceu, transformando a energia solar a partir da biomassa em várias fontes. Então nós temos no etanol de chamada primeira geração, que a gente faz da cana-de-açúcar ou do milho, uma complementariedade do chamado etanol celulósico ou de segunda geração, em que a gente está usando o bagaço da cana, que já é historicamente utilizado para fazer energia elétrica limpa no Brasil, a gente está usando e utilizando mais uma perspectiva, a partir de um processo ali fisioquímico, você extrair determinados açúcares da celulose. Não vou entrar aqui, até porque eu não sou um engenheiro químico e também o nosso telespectador não tem interesse nesses detalhes mais técnicos, mas no fundo a gente vai estar fazendo o etanol, mais uma parte de etanol, a partir do bagaço da cana, a partir da celulose que está ali. Então, no fundo, o etanol de segunda geração é um processo complementar, porque hoje cada vez mais o setor tem se utilizado de todas as suas perspectivas bioenergéticas, ou seja, aproveitar o máximo possível de todos os nossos recursos para gerar mais energia com menor pegada de carbono, como também temos a complementariedade do biometano, do biogás e biometano, que a gente tem feito a partir dos nossos resíduos do setor. A vinhaça, a torta de filtro, a palha e o próprio bagaço, que em determinados momentos já eram utilizados largamente como fertilizantes naturais, também hoje tem sido utilizado para a gente fazer biogás, biometano. Então, etanol de segunda geração, etanol de milho, etanol de cana, biometano e N outras possibilidades que a gente tem mostram que o Brasil não é um gigante só pela natureza, ele é um gigante também por esse engenho e arte e, sobretudo, por políticas públicas inteligentíssimas construídas nesses quase 50 anos. Como é que o senhor tem um número assim em relação a emissões do etanol e da gasolina em porcentagens? Qual a quantidade de emissões de um e do outro de gás carbônico na atmosfera? Vamos pegar em grandes números. A gente faz a conta pelo chamado megajoule. Megajoule é uma medida de energia. Do mesmo jeito que distância a gente mede em metro, a energia a gente mede em megajoule. Então, para cada megajoule de energia que cada um desses combustíveis gera, então no caso da gasolina, nós temos uma emissão de cerca de 86 gramas, em média, de CO2 equivalente por megajoule de energia. O etanol brasileiro está entre 20 e 22 gramas de CO2 equivalente. Então, dependendo da conta, a gente pode dizer com tranquilidade que o etanol evita até 90% das emissões quando eu comparo com a gasolina. Nossa, que diferença. É muito grande a diferença.
E a coisa ainda mais bonita é que todo o trabalho do RenovaBio, da Política Nacional de Biocombustíveis, aprovado pelo Congresso Nacional também, é que a gente vai baixar esse número. As usinas estão diminuindo essa pegada de carbono, porque ela tem um incentivo para ir fazendo com que cada vez mais nós tenhamos a mesma energia produzida com um nível de emissão de gás carbônico equivalente menor. Eu acho importante a gente mostrar o potencial da nossa produção da indústria sucro-alcooleira e também do etanol, né, o que vai para virar combustível. Então vamos chamar um gráfico agora. Estou falando rapidamente com a nossa diretora. Vamos chamar um gráfico a participação brasileira na produção mundial de etanol. Quer dizer, em 2012 era de 23,2%. O Brasil contribuía com 23,2% do total do etanol produzido em todo o mundo, né? E aí teve picos de aumento, digamos ali, em 2020 foi para 27%, né? Eu queria depois que o presidente da Única dissesse para a gente por que ele acha que justamente no meio da pandemia isso aconteceu, e depois voltou para 24,4% no ano de 2022, que é o último que a gente tem aqui. Como é que o senhor comenta esse gráfico, doutor Guto? O etanol ainda tem, no fundo, mantido um nível semelhante de produção no mundo. O maior produtor ainda são os Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol, e nós tivemos assim todo esse boom do processo de descarbonização e de transição energética, e o que a gente tem hoje é feito um esforço grande para que os países possam entender o ecossistema de biocombustíveis e de bioenergia que o Brasil construiu, e muitos deles já têm começado um processo de adoção desse tipo de política pública e de passo concreto para a transição energética. Um desafio que o Brasil tem feito, e o G20 tem contribuído muito com o país durante o ano de 2024, porque nós temos um desafio de determinados países que elegeram rotas tecnológicas específicas para lidar com a transição energética e com o combate às mudanças climáticas. Aqui no Brasil, a gente escolheu uma rota, um caminho, digamos assim, diferente. Nós não queremos escolher uma rota, esta é melhor, aquela é pior. Nós queremos o seguinte, nós queremos descarbonizar. Então eu quero saber quantos gramas de CO2, qual que é a emissão que eu tenho por quilômetro rodado do carro, independente de qual rota. E é isso que a gente está mostrando para outros países, que não é escolher uma rota em detrimento da outra, é a gente buscar o objetivo. E a gente enxerga que no futuro, de curto e de médio prazo, esse gráfico vai ter alteração. A Índia, de 2021 para cá, começa um programa de etanol, então esse gráfico, quando você pega 23 e sobretudo 24, você já tem um novo perfil de produção e de utilização de etanol na Índia. Vários países da Ásia, existe uma perspectiva grande na África também, em países com características agronômicas muito parecidas com as do Brasil, e também na América Latina. E nós chegamos à conclusão agora, representados pelos ministros de energia do G20, que a gente tem que ter critérios objetivos para a gente tratar da sustentabilidade dos biocombustíveis. Porque às vezes tem gente que diz biocombustível gera desmatamento, mas não mostra isso. No caso brasileiro não gera. Nós mostramos com imagens de satélite que a cana-de-açúcar, ela substituiu pastagens degradadas, Mariana. Não teve cana-de-açúcar sobre floresta nativa.
A cana-de-açúcar substituiu pastagem degradada. Porque é uma coisa recente, né? Porque, e mesmo os processos mais antigos, a gente olha as nossas associadas e tudo... Mas eu digo, as pastagens vieram depois de uma floresta ou de algum tipo de... Há muito tempo. Há muito tempo. Né? E a beleza é que o Brasil preserva 66% da sua vegetação nativa nacional. E nós temos no fundo, somos intransigentes com qualquer tipo de desmatamento ilegal. Isso é... Nós temos, o Congresso Nacional trouxe o Código Florestal, uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de preservação ambiental, e a gente precisa que ele seja cumprido e que os infratores da lei ambiental sejam severamente punidos. Agora, dizer que o biocombustível traz desmatamento, a gente comprova que isso é mentira com fotos, imagens de satélite. No caso do milho, 100% do etanol de milho vem do que a gente chama de segunda safra. Então você tem uma safra de soja que vai ali de outubro a março, abril, e você tem na sequência a safra do milho na mesma terra, durante o mesmo ano safra. Então nós usamos, uma coisa que o Brasil é extremamente inovador, nós usamos aquela mesma terra durante o mesmo ano para fazer 2 culturas. Tem lugar que faz 3. E todo o nosso biocombustível de milho, todo o nosso etanol de milho vem justamente dessa segunda safra. Então não tem desmatamento associado a biocombustível no Brasil. No caso do etanol, sobretudo. Dos outros também, mas estou falando aqui do etanol, que é o que me compete. Além disso, mas não tem um risco do etanol competir com alimento? De modo algum. Aquela pastagem degradada, depois que virou área de cana, além de eu produzir açúcar e uma série de outros produtos, eu tenho a chamada rotação de cultura. A cada 5 anos eu tiro a cana e vou plantar amendoim, vou plantar soja, vou plantar algum tipo de oleaginosa. E a questão das queimadas, já que o senhor está falando da produção? Uma ótima pergunta. O setor, todo o Centro-Sul, que representa mais de 90% da produção, onde eu represento, a gente aboliu a queimada da palha da cana como um método pré-colheita. Isso foi abolido. Porque era tradicional, né? Era. Mas a legislação previa já que a gente tinha que acabar com isso em 2020, 2021. O setor, 7 anos antes, em 2014, na verdade em 2007 o setor celebra um acordo chamado Protocolo Etanol Mais Verde, lá em 2007. A lei falava que era para acabar com a queimada da palha em 2021. Em 2007 o setor chega, começa isso em São Paulo, onde está 50% da produção, e depois isso se estende para todo o centro-sul do Brasil. Diz, o Nordeste também? Tem lugares no Nordeste que têm condições muito desafiadoras de plantio e que eu não tenho associadas nesses lugares, mas assim, lá no Nordeste, endereçando um processo socioeconômico fantástico, centenas de milhares de empregos gerados e assim por diante. Mas voltando a falar dos incêndios que aconteceram sobretudo em São Paulo, 2007 o setor assina um protocolo dizendo, olha, 7 anos antes do que a lei obriga, a gente vai acabar com a queimada como método de pré-colheita. Em 2014, a gente tem o fim efetivo disso. Então, desde 2014 até hoje, 24, 10 anos que a gente não tem mais queimada como método pré-colheita. O nosso problema é crimes, incidentes, porque o fogo hoje gera prejuízo não só para o meio ambiente, mas prejuízos graves para a indústria. A indústria não é feita mais para colher cana queimada, ela é feita toda para colher cana crua. Tá, tô bem com esse assunto das queimadas, eu quero voltar para o assunto dos carros agora, porque a gente está terminando. Eu queria saber do senhor uma coisa, vale mais a pena para o Brasil ter carros elétricos junto com álcool, por exemplo, do que, por exemplo, hidrogênio verde, que é uma coisa que se diz que há muito potencial no Brasil? Olha, todas as rotas de descarbonização são importantes, a gente vai precisar de tudo. Mas o que o Brasil tem de rápido, fácil e eficaz? São os biocombustíveis. Quando ele é combinado, por exemplo, com a tecnologia híbrida, ou seja, você tem um motor elétrico e ao mesmo tempo ter um biocombustível, como o caso do etanol, a gente tem o processo de mobilidade mais eficiente no curto, médio prazo para a gente descarbonizar. Eu já tenho descarbonização imediata, além de geração
de emprego, de renda. Estudos recentes feitos pelo movimento Mobilidade de Baixo Carbono do Brasil, feitos pela LCA e o professor Luciano Coutinho, mostram que uma rota com veículos híbridos flex, vai gerar mais de 2,5 trilhões de PIB para o Brasil até 2050, cerca de 1 bilhão de reais em tributos e mais de 600 milhões de empregos. Então, sem dúvida, o jeito mais rápido, fácil e eficaz de descarbonizar no Brasil e num pedaço importante do mundo é justamente com a utilização de etanol. Outras duas coisas. O Brasil está pronto para exportar esses carros quando eles tiverem sido feitos. O Brasil está pronto para exportar? O Brasil seria um bom exportador de carros? O Brasil já está fazendo isso. Nós nutrimos a América Latina com a nossa forte indústria automotiva. Nós temos hoje a Índia, híbridos. Os híbridos, inclusive, e os híbridos de flex, álcool também? Com álcool, inclusive, já estão começando a entrar na Índia. Ainda em projetos pilotos, mas o maior país do mundo, imaginemos que a Índia tem uma população quase 7 vezes a população brasileira, e hoje a Índia, Indonésia e outros países já veem grande potencial nesse tipo de veículo com biocombustível. E aqui, para o mercado interno, o senhor acredita que essa transição energética, as pessoas vão se acostumar? Elas já estão interessadas, por exemplo, no carro elétrico, mas ainda a indústria ainda não está respondendo na mesma rapidez, porque ainda é caro. Precisa de investimentos externos? O que a gente precisa? Na verdade é o seguinte, Mariana, o brasileiro já está consumindo etanol e já está descarbonizando há algumas décadas. Número 2, quando eu trago um carro híbrido flex usando etanol e usando eletricidade, eu tenho uma melhoria para o bolso do consumidor, porque ele vai ter economia nesse combustível, esse carro vai ser mais eficiente e esse carro é ainda mais ecologicamente equilibrado. Cada vez mais as pessoas estão olhando para isso. De novo, todas as rotas vão ter o seu papel, mas é indiscutível, reconhecido hoje por uma parte relevante do mundo, que o etanol é uma parte fundamental da solução de transição energética para a mobilidade. Em termos de tempo, o senhor ainda não aposta? Em quanto tempo vai valer a pena? Não, já vale hoje. De novo, o brasileiro de 2003 para cá já está economizando e descarbonizando ao mesmo tempo. Eu tenho dito que no Mesmo quando a gasolina, quando está mais barato comprar... Mesmo quando... Eu sei que a gasolina no posto é mais cara, mas assim... Na relação, você diz, na lógico. Relação, sim. Mas mesmo a gasolina brasileira, ela tem uma deflação pela utilização de 27% de etanol nela. Se nós não tivéssemos 27%, e o Congresso Nacional, inclusive, aprovou que vai levar isso até 35% depois dos estudos que vão ser realizados, a gente também tem uma economia. A gasolina brasileira, ela é uma gasolina mais barata proporcionalmente em relação a outros países do mundo, é uma gasolina mais limpa em comparação com outras de outros países, justamente porque ela já possui etanol. Ou seja, com o etanol a gente faz o seguinte, a gente economiza descarbonizando e a gente descarboniza economizando. Muito obrigada. Eu conversei com o presidente da Única, Evandro Gussi, sobre o etanol e todo o seu potencial no processo de transição energética, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu sou Mariana Monteiro e chegamos ao fim da série de 3 programas Ponto de Vista sobre os combustíveis alternativos, também conhecidos como combustíveis verdes. Você encontra este e os outros 2 episódios da série no YouTube da Câmara. Até a próxima!